Uma boa noite, sou Vladimir Oliveira, do canal Servo do Rei. Com a descrição. Luz e escuridão. Como você escolhe? A opção é sua, a opção é minha, a opção é nossa. Tô meio rouco, meio estranho. Hoje em dia eu fiz um shorts falando que mais tarde eu iria fazer um vídeo. Iria falar sobre Elias, profeta Elias, um pouquinho. Estava lendo sobre essa passagem, refleti sobre ela. Muito interessante, muito importante. Muitas vezes o homem tem medo. Tem gente que tem medo de morrer, por exemplo. Eu, na minha opinião, cristão, não precisa ter medo de morrer. Se morrer, pode dar morte para a vida. Mas tem muitos crentes que morrem de morrer. Né? E Elias, em certo momento, teve medo. O profeta que matou 400 profetas de Baal, no momento em que eles foram oferecer sacrifício ao Senhor. Ele desafiou os profetas de Baal e disse: traga a sua oferta, nós vamos oferecer a nossa oferta, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ele deixou os profetas de Baal ali, né? Vai lá, oferece o seu sacrifício. E os profetas de Baal se batiam, se cortavam, se mutilavam. Tá bonito seu cabelo, Miguel? Eu não tenho. Esse cabelo. Você pegou o pai. E Elias ainda, de certa forma, zombava, né? Ah, bate mais, chicoteia mais. Quem sabe ele tá dormindo, tá dando uma cochilada, tá dando um rolê. E os profetas de Baal até o meio-dia não respondeu nada, o Deus de Baal não fez nada. Aí chegou a hora de Elias. O que Elias fez? Ele foi lá, edificou o altar. Qual é o teu altar? Teu coração. Meu, o nosso. Será que nós temos edificado o nosso altar para Deus? Eu digo para você que eu tenho sido muito falho nos últimos tempos, né? Muito falho com Deus. Ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel até o fim. Aí Elias falou assim: agora é minha vez. Ele foi lá, edificou o altar e mandou fazer um rego em volta do altar. Um pouquinho fundo, hein? Não era rasinho, não. E disse: enche de água. Era uma época de seca. Pela palavra do profeta Elias mesmo, aquela seca veio na palavra do Senhor. E mais ou menos, acho que 3 anos já fazia que estava seca, não chovia, não fazia nada. Né? Uma terra de seca. Ele mandou encher aquele rego de água. Aí, velho, como assim encher de água? Pô? Nem água tem. E o camarada lá de Baal falou assim: vai lá, enche, faz o que ele está mandando. E levaram lá os negócios de água e encheu aquele rego de água até transbordar. Elias foi lá, colocou as 12 pedras, colocou as madeiras e colocou o sacrifício no altar. E o que Elias fez? O que Elias fez, Miguel? Não sei. Não sabe? Vai saber agora. Aí Elias, ele se ajoelhou diante do Senhor e falou: Senhor, se Tu és Deus em minha vida, na vida dos Teus servos, responde com fogo e mostra a todos esses homens e mulheres que Tu és Deus, que Tu és Senhor. E imediatamente o Senhor respondeu com fogo dos céus, que eliminou, rompeu aquele altar, consumiu aquele altar. A água, a madeira, o sacrifício que estava em cima, consumido pelo fogo do Senhor, não ficou nada. Deus respondeu com fogo. O Deus de Elias, que é meu, que é seu, que é nosso. Aí Elias pegou, chamou os camaradas e falou: agora vai morrer um por um desses profetas, e matou os 400 profetas de Baal. Jezabel, mulher de Acabe, esposa de Acabe, uma mulher, né, adúltera, né, uma mulher que vivia sacrificando, né, aos deuses dela, quando soube, ficou da vida. E falou assim: até amanhã essa hora, se eu não matar Elias, eu não sou Jezabel. Vamos falar nas minhas palavras: eu não sou Jezabel. E isso chegou a Elias. Quando Elias ouviu essa palavra que Jezabel ameaçou que ia matar ele, até o meio-dia do outro dia, o que Elias fez? Como muitos fazem:
você correu, teve medo. Muitas vezes o homem tem medo da morte, tem medo de encarar situações difíceis, se esconde. Muitas vezes Deus coloca situações em nossa frente que parece ser um deserto interminável, mas é onde Ele forja o nosso caráter. E Elias fugiu de Jezabel, né? E Elias ele fugiu, correu, né? Se escondeu. Aí o Senhor mandou um anjo, foi lá, tocou nele, falou aí, levanta, come. Ele comeu, se deitou de novo. Aí o anjo foi lá e tocou ele no... Ei, levanta e caminha, vá até o deserto, no Monte Horebe. Lá falarei contigo. Elias pegou, levantou, acabou de comer, se alimentou, ficou mais forte. Um caminho de um dia, 24 horas, né? Até o deserto, Monte Horebe. E ali ele se escondeu numa caverna. Como muitos fazem, você muitas vezes se esconde na caverna. Aí eu não vou hoje cultuar, eu vou ficar em casa. Quantas vezes fiz isso? Quantas vezes me escondi na caverna? Quantas vezes fiquei ali falando, não quero não. Como Jonas, né? Fugiu do Senhor, da ordem do que Deus mandou. E Elias se escondeu na caverna. Aí o Senhor veio e falou assim, no capítulo 19 de 1 Reis, verso 11. Quando você tiver a oportunidade de ler o contexto todo, né? No capítulo 19 inteiro, você entendeu o contexto, né, sobre Jezabel, do que ele fez. Né, se quiser ler um pouco antes a mais do que aconteceu com ele e os profetas de Baal, de onde ele ofereceu o sacrifício e Deus respondeu com fogo que consumiu aquele altar cheio de água. Só Deus para fazer isso mesmo, né? O Baal não faz. 1 Reis capítulo 19, verso 11. Deixa eu colocar um óculos aqui, sabe como é? Ser meio seco de vida não é fácil. A gente já fica meio ceguinho, né? Vai perdendo a visão, né? O Miguel aqui tem uma visão boa. Né? Você tá meio ceguinho também, né, Miguel? Vai ter que usar óculos. Ô pai. Mas tá bom. Vamos lá. Capítulo 19, verso 11. Diz assim. E disse-lhe Deus, vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Que coisa não? Depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Deus respondeu com fogo naquele altar e queimou aquele altar, consumiu ele. Porque Elias falou, responde com fogo. E veio o fogo, mas Deus não estava no fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Glória a Deus. Vamos lá. Quando Elias ouviu essa voz calma e suave, ele envolveu o seu rosto na capa, né? Que, né? Quem se apresenta diante de Deus que não tema, né? Para isso que eu olharei, para o contrito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Elias cobriu seu rosto com a capa e saiu, e o Senhor falou com ele. Ei, o que tá fazendo aí, velho? Tá se escondendo? Tive medo, Senhor. Pois falaram que ia tirar minha vida. O cara que orou a Deus, confiou em Deus e falou, responde com fogo. Ele viu Deus responder com fogo e consumir aquele altar. Quando ele ouviu que Jezabel mandou o recado que ia matar ele no outro dia até meio-dia, ele teve medo e correu. Falou, ei, Elias, você tá tirando, Elias? Pô, ele fala, mas só eu fiquei dos teus profetas e papapá. Aí o Senhor fala, não, eu deixei muitas pessoas, eu conservei muitas pessoas como você, que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Então faz tudo que eu te mandar.
né? Mandou Elias pegar o caminho, escolher uma pessoa para ser seu sucessor, né? E tudo mais. E foi fazendo tudo aquilo que Deus mandou. Quando ele correu, ele deixou de fazer aquilo que Deus mandava. Como eu fiz, como você talvez esteja fazendo ou já fez. E se estiver fazendo, volta para o Senhor, como eu fiz. E tenha uma vida com Deus. Quando Elias ouviu isso do Senhor, ele pegou seu caminho e fez aquilo que o Senhor mandou. Lançou fora o medo. A palavra de Deus fala assim que quem tem medo não é aperfeiçoado em amor. Está escrito. Deixa eu ver onde está escrito, Miguel. Entre Gênesis e Apocalipse. Procura lá para você ver. Tá lá. Quem tem medo não é aperfeiçoado em amor. Tem cristão, como eu falei no começo, tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Tem medo da morte. Eu vou morrer. Tal. Eu vejo um irmão aí esses tempos atrás e ele estava tratando da saúde, capaz de ser uma situação meio complicada. E esse irmão muito temente a Deus não se abateu. Irmão Maurílio, Deus te abençoe grandemente, querido. Você é um homem de Deus de oração. Ele não se abateu, continuou seu caminho, confiando no Senhor e praticando aquilo que o Senhor se agrada. Fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Está escrito também. Entre Gênesis e o que, Miguel? Entre Gênesis e Apocalipse. Está escrito. Aí quantas vezes eu perguntei para alguns cristãos, irmão, varão, você tem medo de morrer? Eu tenho medo. Ei, medo de morrer? Elias teve. O profeta de Deus, que orou ao Senhor com fé, com devoção, e pediu ao Senhor, responde com fogo. E o Senhor respondeu, ele viu o fogo consumir aquele altar. Ele teve medo pela sua vida. E correu. Como muitos fazem. Como eu, você. Né? Se você continuar lendo ali, daí para frente, né? Quando Elias jogou a capa sobre Eliseu e falou, vem comigo, vem com o Tato vai, né? Você vai ser meu sucessor, meu jovem. E Eliseu ainda falou para Eliseu, eu quero ter porção dobrada do teu espírito sobre mim. O cara espiritualmente era ganancioso, hein? Não, eu quero porção dobrada. Elias falou, se você me ver subindo e sumindo, você vai ter. Eliseu não desgrudou mais de Elias. Quantas vezes você tem se desgrudado de Deus, do Espírito Santo? E eu também. Quantas vezes? Às vezes o Senhor quer colocar a capa dele sobre nós e nós não deixamos, devido ao medo. Né? Elias, quando ele viu o Senhor, que foi ele falou com aquela voz calma e suave, ele ouviu e seguiu. Não é nem para ele ter fugido de medo de Jezabel. Né? Porque se você ler, continuar lendo ali para frente, você vai ver o final que ela teve. Mediante a palavra do profeta que Deus mandou. Que os cães a comeriam no mesmo lugar que Nabote foi morto. Iriam lamber o sangue dela, só ia sobrar a palma da mão. Entendeu? Aconteceu. Leia, está escrito. Mas você vai saber que está em Reis agora, que eu falei, né? Vai na Reis aí para frente aí de Elias, Eliseu. Vai saber. Vê o fim de Jezabel, de Acabe, o maridão dela, o rei Banana, né? Vamos dizer o rei Banana. Que quem mandava era a mulher dele, Jezabel. Você tem sido Acabe? Barô, você tem sido Jezabel? Não seja. Quantas vezes eu fui como Acabe? Quantas vezes? Quantas vezes fiquei em falta com Deus? Olha, o tempo que eu fiquei sem fazer vídeo aí, né? Deixei o tempo passar e o tempo passa, mano. O tempo vai embora, né? 1000 anos para Deus é como um dia. Mas para nós, o tempo passa. Olha eu, barbinha branca, careca, né? O Miguel cabeludo aqui agora. Você não, você vai ficar com esse cabelo para sempre, você é herdado do pai, igual seu irmão, você vai ser careca, hein? Ele vai ficar careca igual o pai. Gosto do chapéu. Mas agora tá igual o chapéu, tá bonito o seu cabelo. Mas eu tenho cabelo assim, hein? Acabou. O tempo passa, mano. Não deixe esse tempo passar na sua vida. Não tenha medo de nada. Muitas vezes eu tive medo. Falei, não vou não.
quero não. Às vezes tem medo de passar vergonha, tem medo de ser humilhado, tem medo de, às vezes, alguém, de zombaria das pessoas, até pessoas da igreja mesmo, das denominações. Não vou fazer não, Hoje em dia muitos crentes é crente mimimi, né? Você não pode falar um hacker. Quantas vezes peguei raiva em crente por ser mimimi? Eu fiquei com raiva de crente, velho. Chegou uma hora que eu falei, licença, esses crentes, vontade de bater, de pegar uma madeira, descer a madeira desses crentes. Mas não fiz. Olha, mas pá, aí com muito custo, né? Muito conselhos do meu pastor Milton. Um abraço, pastor Milton. Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela tua paciência comigo, teu carinho para comigo e minha família, né? Sei que errei muito e com aqueles que errei, eu me redimi. Porque assim, o homem que reconhece o seu erro e volta atrás, o Senhor, ele olha com olhos diferentes, viu? Você saber que errou, reconhecer seu erro. Olha aqui, ó. A bocão de sono. Descansa a tua alma. Descansa teu coração. Edifica o teu altar. Limpa ele. Bem limpinho, igual Elias fez. Faz um rego em volta dele e enche de água. A água que vem do trono de Deus. A água que é Jesus. Lembra aquela passagem que Jesus falou? Se tu bebesses dessa água, nunca mais terás sede. Aquela mulher, mas que água que é essa, pô? Tá escrito lá. Né? Acho que, se não me engano, a mulher samaritana. Ela falou, velho, assim, que água é essa, velho? Aí Jesus falou assim, vai lá, chama teu marido. Vai lá, não tem marido. Disseste bem, minha jovem, disseste bem. Tivesse 5, que tem agora, já não é teu também. Esse profeta, né? Jesus conhece o teu coração, meu. O Senhor é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Satanás não, o pastor falou esses dias no culto e é verdade. Satanás não conhece seu coração e seu pensamento. Mas ele sabe as suas fraquezas. E ele trabalha nela. Quantas vezes trabalhou nas minhas fraquezas, esse maldito? E eu caí que nem, como fala, rolinha no alçapão. Olha lá o alçapão, caí na arapuca do danado. Quantas vezes fiz isso? Elias caiu lá na arapuca de Jezabel. Teve medo e correu. E você? Vai continuar com esse medo? Não. Caminha. Continua. Não para. Sirva a Deus sempre. Esteja sempre com o Senhor. Porque Ele responde com fogo. E olha que tem uma passagem aqui que ele fala, que eu li. Passou um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. O mesmo fogo que respondeu lá no altar, que consumiu. Mas ele não estava naquele fogo. Porque o Senhor, quando Ele quer falar e responder, Ele fala com voz calma e suave. E quando você está sensível ao Espírito Santo, você ouve. Deus é tremendo. É maravilhoso. Ok? Agradeço pela sua atenção, por assistir esse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Não deixe de fazer isso. Dá aí um likezinho pro Tato. E manda para frente esse vídeo para ouvir essa passagem bíblica. 1 Reis 19. Leia, né, o contexto todo. Se quiser ler mais para trás, que nem eu falei, leia. Você vai ver o que Elias fez, né? Camarada de Deus. E como Elias foi para Deus? Eliseu falou que queria ver, né? Queria a capa dele e a porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. E ele falou, nossa, você me vê indo embora, você vai receber. De repente tava lá os dois andando, cadê Elias? Subiu numa carruagem de fogo e Eliseu viu ele indo. E a capa de Elias caiu. Ele pegou sua capa, a tomou e recebeu sobre ele de sua porção dobrada do Espírito. Foi, como posso dizer, ele foi persistente. Onde Elias ia, ele ia. Onde Elias estava, ele estava. Falou, eu quero essa porção dobrada. E ele recebeu. Ele viu Elias sendo levado aos céus numa carruagem de fogo. Ei, amado, eu me lembro do sobrinho meu que ele fala muito isso, a carruagem de fogo passou por mão, levou. Amado, se a carruagem de fogo chegar para você, vai embora. Vai feliz, tranquilo. Se a carruagem de fogo chegar para mim, e vai chegar porque a morte é um caminho de todos,
Bora. Pega essa carruagem e vamos para Jesus. E não tenha medo. Porque quem tem medo não é aperfeiçoado em amor. A palavra de Deus também fala assim, o que é a vossa vida? A vida é um vapor, que aparece por um pouco e logo se desvanece. Como está a sua vida com Deus? Eu sei como está. Tem que melhorar muito com o Senhor. Uma criança como essa aqui, né, não é como a gente que entende todas as coisas. Tanto é que quando teve um momento que Jesus estava ali falando e as crianças queriam chegar até ele, e os discípulos e outras pessoas não deixavam. Deixai vir as minhas pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se a gente não se tornar como criança, ter um coração como criança, um coração que perdoa, um coração cheio de amor, vai alcançar os céus. Sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Está escrito. Entre Gênesis a Apocalipse. Sou Valdemiro Oliveira do canal Servo do Rei. com a descrição. Luz e escuridão. Qual você escolhe? A opção é sua, a opção é nossa. Reflete sobre essa passagem bíblica que te dei e tenha uma vida com Deus. Tá ok? Deus te abençoe grandemente. Forte abraço meu e do Miguelito, né, Miguel? É. E logo mais estaremos juntos novamente fazendo mais vídeos. Tudo de bom, meus queridos, minhas queridas? Deus te abençoe.